A Lei nº 9.782 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10. A gerência e a administração da agência serão exercidas por diretoria colegiada composta de 5 membros, sendo um deles o seu diretor-presidente, vedada a recondução, nos termos da Lei 9.986. Parágrafo único. Os membros da diretoria colegiada serão brasileiros, indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos termos da alínea F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de 5 anos, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Artigo 11. O diretor-presidente da agência será nomeado pelo Presidente da República e investido na função por 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Artigo 15. Parágrafo 1º. A diretoria reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, entre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal, e deliberará por maioria absoluta. Artigo 40. A Lei 9.961 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 6º. A gestão da ANS será exercida por diretoria colegiada composta de 5 diretores, sendo um deles o seu diretor-presidente. Parágrafo único. Os membros da diretoria colegiada serão brasileiros, indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação prévia pelo Senado Federal, nos termos da alínea F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de 5 anos, vedada a recondução, nos termos da Lei 9.986. Artigo 7º. O diretor-presidente da ANS será nomeado pelo Presidente da República e investido na função pelo prazo de 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986. Artigo 10. Parágrafo 1º. A diretoria colegiada reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, entre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no mínimo, 3 votos coincidentes. Artigo 41. A Lei 9.984 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9. A ANA será dirigida por diretoria colegiada composta de 5 membros, nomeados pelo Presidente da República, com mandatos não coincidentes, de 5 anos, vedada a recondução, sendo um deles o diretor-presidente, e terá em sua estrutura uma procuradoria, uma ouvidoria e uma auditoria, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 1º. O diretor-presidente da ANA será nomeado pelo Presidente da República e investido na função pelo prazo de 5 anos, vedada a recondução, observado o disposto na Lei 9.986, de 18 de julho de 2000. Artigo 12. Parágrafo 1º. A diretoria colegiada deliberará por maioria absoluta de votos e reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 diretores, entre eles o diretor-presidente ou seu substituto legal. Artigo 42. A Lei 9.986 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. As agências terão como órgão máximo o Conselho Diretor, ou a diretoria colegiada, que será composto de 4 conselheiros ou diretores, e um presidente, diretor-presidente ou diretor-geral. Parágrafo 1º. Os mandatos dos membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada serão não coincidentes, de modo que, sempre que possível, a cada ano ocorra o término de um mandato e uma consequente nova indicação. Parágrafo 2º. Os mandatos que não forem providos
no mesmo ano em que ocorrer sua vacância, terão a duração reduzida, a fim de viabilizar a observância à regra de não coincidência de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Integrarão a estrutura organizacional de cada agência uma procuradoria que a representará em juízo, uma ouvidoria e uma auditoria. Parágrafo 4º. Cabe ao presidente, diretor-presidente ou diretor-geral do conselho diretor ou da diretoria colegiada a representação da agência, o comando hierárquico sobre o pessoal e os serviços e o exercício de todas as competências administrativas correspondentes, bem como a presidência das sessões do conselho diretor ou da diretoria colegiada, sem prejuízo das deliberações colegiadas para matérias definidas em regimento interno. Artigo 5. O presidente, diretor-presidente ou diretor-geral e demais membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada serão brasileiros, indicados pelo presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento no campo de sua especialidade, devendo ser atendidos um dos requisitos das linhas A, B e C do inciso 1 e cumulativamente o inciso 2. Inciso 1. Ter experiência profissional de no mínimo, a linha A, 10 anos no setor público ou privado, no campo de atividade da agência reguladora ou em área a ela conexa, em função de direção superior, ou, a linha B, 4 anos, ocupando pelo menos um dos seguintes cargos. 1. Cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de atividade de agência reguladora, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. 2. Cargo em comissão ou função de confiança equivalente a das 4 ou superior no setor público. 3. Cargo de docente ou de pesquisador no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa. C. 10 anos de experiência como profissional liberal no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa. Inciso 2. Ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Parágrafo 5º. A indicação pelo Presidente da República nos termos dos membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada a serem submetidos à aprovação do Senado Federal especificará, em cada caso, se a indicação é para presidente, diretor-presidente, diretor-geral, diretor ou conselheiro. Parágrafo 7. Ocorrendo vacância no cargo de presidente, diretor-presidente, diretor-geral, diretor ou conselheiro no curso do mandato, este será completado por sucessor investido na forma prevista no caput e exercido pelo prazo remanescente, admitida a recondução, se tal prazo for igual ou inferior a 2 anos. Parágrafo 8. O início da fluência do prazo do mandato dar-se-á imediatamente após o término do mandato anterior, independentemente da data de indicação, aprovação ou posse do membro do colegiado. Parágrafo 9. Nas ausências eventuais do presidente, diretor-presidente ou diretor-geral, as funções atinentes à presidência serão exercidas por membro do conselho diretor ou da diretoria colegiada indicado pelo presidente, diretor-presidente ou diretor-geral da agência reguladora. Artigo 6º. O mandato dos membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada das agências reguladoras será de 5 anos, vedada a recondução, ressalvada a hipótese do parágrafo 7 do artigo 5º. Artigo 8. Os membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada ficam impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado
pela respectiva agência, por período de 6 meses contados da exoneração ou do término de seu mandato, assegurada a remuneração compensatória. Artigo 8-A. É vedada a indicação para o Conselho Diretor ou a diretoria colegiada. Inciso 1. De ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal, dirigente estatutário, de partido político e titular de mandato no Poder Legislativo, de qualquer ente da Federação, ainda que licenciados dos cargos. Inciso 2. De pessoa que tenha atuado nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político, ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Inciso 3. De pessoa que exerça cargo em organização sindical. Inciso 4. De pessoa que tenha participação direta ou indireta em empresa ou entidade que atue no setor sujeito à regulação exercida pela agência reguladora em que atuaria ou que tenha matéria ou ato submetido à apreciação dessa agência reguladora. Inciso 5. De pessoa que se enquadre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no inciso 1 do caput do artigo 1 da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. Inciso 7. De membro de conselho ou de diretoria de associação regional ou nacional, representativa de interesses patronais ou trabalhistas ligados às atividades reguladas pela respectiva agência. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso 1 do caput estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas. Artigo 8-B. Ao membro do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada é vedado: inciso 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas. Inciso 2. Exercer qualquer outra atividade profissional, ressalvado o exercício do magistério, havendo compatibilidade de horários. Inciso 3. Participar de sociedade simples ou empresária ou de empresa de qualquer espécie, na forma de controlador, diretor, administrador, gerente, membro de conselho de administração ou conselho fiscal, preposto ou mandatário. Inciso 4. Emitir parecer sobre matéria de sua especialização, ainda que em tese, ou atuar como consultor de qualquer tipo de empresa. Inciso 5. Exercer atividade sindical. Inciso 6. Exercer atividade político-partidária. Inciso 7. Estar em situação de conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813. Artigo 9. O membro do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada somente perderá o mandato. Inciso 1. Em caso de renúncia. Inciso 2. Em caso de condenação judicial transitada em julgado, ou de condenação em processo administrativo disciplinar. Inciso 3. Por infringência de quaisquer das vedações previstas no artigo 8-B desta lei. Artigo 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, exercerá o cargo vago um integrante da lista de substituição. Parágrafo 1º. A lista de substituição será formada por 3 servidores da agência, ocupantes dos cargos de superintendente, gerente-geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presidente da República, entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, observada a ordem de precedência, constante do ato de designação para o exercício da substituição. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor ou a diretoria colegiada indicará ao Presidente da República 3 nomes para cada vaga na lista. Parágrafo 3º. Na ausência de designação,
de que trata o parágrafo 1º, até 31 de janeiro do ano subsequente à indicação, exercerá o cargo vago interinamente o superintendente ou o titular de cargo, equivalente na agência reguladora por com maior tempo de exercício na função. Parágrafo 4º. Cada servidor permanecerá por no máximo 2 anos contínuos na lista de substituição, somente podendo a ela ser conduzido após 2 anos. Parágrafo 5º. Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos deveres impostos aos membros do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, enquanto permanecer no cargo. Parágrafo 6º. Em caso de vacância de mais de um cargo no Conselho Diretor ou na diretoria colegiada, os substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio. Parágrafo 7º. O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 dias contínuos, devendo ser convocado outro substituto na ordem da lista, caso a vacância ou impedimento do membro do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada se estenda além desse prazo.